Provérbios 7. O segredo da Bíblia para proteger sua vida e sua alma. O texto bíblico não fala apenas de uma história antiga, mas desenha diante de nós uma cena atual. A sedução se apresenta como algo atraente, encantador e irresistível, mas esconde em suas mãos as cordas da escravidão e a sombra da morte. Provérbios 7 abre como um alerta em tom de urgência. É como se um pai chamasse o filho para perto e dissesse: guarda as minhas palavras, escreve os meus mandamentos na tábua do teu coração, protege-os como a pupila dos teus olhos. Antes mesmo de falar sobre a armadilha, a sabedoria já aponta para a defesa. A Bíblia nos ensina que a verdadeira proteção não está em confiar na própria força, mas em cultivar a palavra de Deus como escudo invisível que guarda cada passo. Esse capítulo nos mostra um contraste marcante. De um lado, a voz da sabedoria que convida à vida. Do outro, a voz da tentação que sussurra prazeres rápidos. O insensato acredita que pode brincar com esse jogo sem se ferir. Mas a cena revelada por Provérbios é clara. Ele caminha como quem segue sem perceber que vai em direção ao abismo. A armadilha é real, e a única forma de não cair nela é manter a sabedoria perto, não apenas na mente, mas gravada no coração. O segredo que esse texto revela é simples e profundo. A palavra de Deus é a única proteção eficaz para a vida e para a alma. Sem ela, somos presas fáceis do engano. Com ela, temos discernimento para enxergar o que se esconde atrás das promessas doces da sedução. É disso que Provérbios 7 trata, da diferença entre ser enganado pela aparência ou ser preservado pela sabedoria. A urgência do chamado à sabedoria. Logo no início de Provérbios 7, a sabedoria ergue sua voz com força. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. O tom não é de sugestão, mas de urgência. É como alguém que vê o perigo se aproximando e clama para que o outro se proteja antes que seja tarde. O texto mostra que a vida espiritual não se sustenta em boas intenções ou em força de vontade, mas em disciplina. Guardar a palavra como a pupila dos olhos é a imagem perfeita dessa vigilância. Assim como protegemos instintivamente nossos olhos de qualquer ameaça, devemos proteger o coração com a sabedoria. Um arranhão nos olhos pode comprometer a visão. Uma brecha no coração pode abrir caminho para a queda. Há também aqui uma chave espiritual importante. A sabedoria precisa ser escrita nas tábuas do coração. Não basta ouvir ocasionalmente ou lembrar superficialmente. É preciso que a instrução se torne parte de nós, gravada no íntimo, moldando pensamentos, escolhas e atitudes. É essa internalização que garante proteção contra as armadilhas que virão. A urgência desse chamado mostra que ninguém está imune à sedução. O jovem sem entendimento, descrito mais adiante no capítulo, é exemplo disso. Sua vulnerabilidade não está apenas em sua idade, mas no fato de não ter guardado a palavra no coração. Ele caminha sem direção, porque não tem dentro de si a bússola da sabedoria. Provérbios 7 começa, portanto, com um apelo direto. Trate a sabedoria como irmã, como amiga próxima, como conselheira íntima. O segredo da proteção não é a distância da tentação, mas a proximidade da palavra. Quem anda sem a sabedoria está exposto. Quem a guarda está protegido. A sedução como personagem viva. A tentação não é apresentada como um conceito distante, mas como uma personagem viva. O texto bíblico descreve a figura da mulher astuta, que se cobre de sedução e fala com lábios adocicados. Essa personificação torna a cena mais intensa, porque mostra o mal não como ideia abstrata, mas como presença ativa, que observa, espera, chama e insiste. O ensinamento é claro. O erro raramente aparece de forma bruta. Ele assume rostos, vozes e gestos que encantam. A sedução é retratada como alguém que conhece os momentos de fraqueza e se aproxima justamente quando a vigilância está baixa. Não é apenas um convite ao prazer, mas uma encenação calculada para parecer irresistível.
fica evidente que ela age com intenção. Planeja, prepara-se e age com estratégia. Como caçadora paciente, lança sua rede no momento certo. É por isso que a vigilância é indispensável. Quem anda distraído sem guardar a sabedoria no coração, facilmente se torna presa. Ao ser descrita como personagem, a tentação revela ainda outra faceta. Ela cria narrativas, conta histórias convincentes, usa argumentos que parecem razoáveis e cria um ambiente envolvente, no qual a vítima se sente atraída. Mas por trás do sorriso e das palavras doces, esconde-se a destruição. Por isso, o chamado é a discernir. Não basta fugir da sedução, é preciso reconhecê-la. Quem enxerga a máscara não se deixa enganar pelo charme. Quem aprende a ouvir a voz da sabedoria, distingue facilmente o sussurro traiçoeiro da tentação. Esse é o segredo: ver além da aparência e identificar a intenção oculta. A inocência do jovem sem entendimento. No desenrolar da narrativa, surge a figura de um jovem simples, descrito como alguém sem entendimento. Ele caminha pelas ruas sem direção, sem consciência do perigo que o cerca. Essa imagem é poderosa porque mostra que a maior vulnerabilidade não está apenas na juventude, mas na ausência de sabedoria que guia e protege. Esse jovem não é mau em essência, mas despreparado. Ele não percebe os sinais do perigo, não discerne as intenções da sedução, não carrega no coração as palavras da instrução. Sua inocência se transforma em imprudência, e sua falta de discernimento o torna presa fácil. A cena é um retrato da fragilidade humana quando se vive sem orientação interior. A narrativa revela um contraste marcante. De um lado, a astúcia calculada da sedução, do outro, a ingenuidade de quem anda sem rumo. É como colocar um cordeiro diante de um caçador experiente. O desfecho é previsível, não por falta de força, mas por ausência de entendimento. Essa é a lição. Não basta ter boas intenções, é preciso ter discernimento. Esse retrato continua atual. Quantos não caminham hoje como esse jovem, sem perceber as armadilhas ao redor? Muitos acreditam que estão apenas vivendo livremente, mas, na verdade, andam expostos, sem direção, sem proteção, vulneráveis a cada voz que promete prazer imediato. O texto nos alerta que não é a idade ou a experiência que garante segurança, mas a sabedoria guardada no coração. Assim, a figura do jovem sem entendimento é um espelho e um aviso. Mostra que qualquer um que despreza a instrução pode se tornar frágil diante da tentação, mas também aponta para a solução: encher a mente e o coração da sabedoria que dá discernimento para que cada passo seja firme e cada decisão seja consciente. A noite como cenário da armadilha. O texto descreve a cena em um ambiente noturno. As ruas estão escuras, silenciosas, e é nesse cenário que a sedução se apresenta. A escolha da noite não é casual, simboliza o segredo, o disfarce, o esconderijo. É na escuridão que muitos acreditam poder agir sem consequências, mas a escuridão não é a ausência de perigo. É justamente o espaço em que o mal se move com mais liberdade. A noite aqui representa mais do que um tempo do dia. Ela é metáfora de uma condição espiritual. Quando a vigilância se apaga, quando a consciência se adormece, quando a luz da sabedoria é deixada de lado, a alma entra em terreno sombrio. É nesse terreno que a tentação arma suas redes. O jovem que anda pelas ruas à noite não é apenas um personagem do passado. Ele é a figura de todo aquele que caminha sem direção, sem luz, exposto às armadilhas. Esse detalhe do cenário mostra como o pecado se apresenta de forma estratégica. Ele evita a claridade, prefere os lugares escondidos, alimenta-se do silêncio da consciência. O erro não busca a transparência, mas o disfarce. E quando encontra um coração despreparado, aproveita-se da escuridão para agir. A imagem da noite nos convida a refletir sobre os espaços que mantemos escondidos. Quais áreas da vida permanecem nas sombras sem serem iluminadas pela sabedoria? Porque é justamente nesses pontos escuros que a tentação encontra caminho.
A vigilância espiritual é, em essência, manter a lâmpada acesa, não permitindo que nenhuma parte da vida seja dominada pela escuridão. Assim, o cenário noturno não é apenas uma ambientação literária, mas um aviso. Mostra que a tentação se move nas sombras e que a única forma de resistir é viver na luz da verdade. Onde há luz, a armadilha perde força. Onde há sombras, ela se fortalece. A linguagem da sedução. A narrativa descreve como a sedução não age apenas com aparência, mas também com palavras. O texto mostra uma fala envolvente, marcada por elogios, promessas e convites irresistíveis. A linguagem é calculada para encantar, para despertar o desejo imediato e para calar qualquer voz de cautela que ainda reste no coração. Esse detalhe revela a força que as palavras têm. Elas não apenas comunicam ideias, mas moldam pensamentos, inflamam emoções e conduzem decisões. A sedução usa palavras doces como mel, mas que escondem veneno. A promessa é sempre de prazer rápido, de satisfação garantida, de ausência de consequências. É a voz que diz o que queremos ouvir, mas esconde o que precisamos saber. A estratégia é antiga e continua atual. O erro raramente se apresenta de forma dura ou agressiva. Ele se aproxima de maneira suave, com discursos que parecem razoáveis, até desejáveis. É a lógica de não há problema, ninguém vai saber, é só uma vez. Palavras que aliviam a consciência, mas que abrem a porta para a queda. Essa linguagem da sedução é eficaz porque toca onde o coração é mais vulnerável. Ela alimenta a vaidade, atiça a curiosidade, promete aliviar a solidão. Em cada detalhe, a intenção é enfraquecer a resistência e criar um clima em que o erro pareça natural. É como uma música suave que embala a vítima até que ela não perceba que já está enredada. Por isso, o conselho da sabedoria é tão necessário: guardar a palavra no coração. Quando a voz da verdade já está gravada dentro de nós, reconhecemos a falsidade do discurso sedutor. As palavras doces ainda chegam, mas já não nos convencem, porque em vez de ouvir apenas o que agrada, aprendemos a discernir o que liberta. Assim, a cena nos mostra que a verdadeira batalha não começa nas mãos ou nos pés, mas nos ouvidos e no coração. Quem se deixa guiar pela linguagem da sedução, logo será levado por ela. Mas quem escolhe ouvir a voz da sabedoria, encontra força para rejeitar o convite e permanecer no caminho da vida. O caminho da pressa e da impulsividade. A armadilha da tentação se fortalece porque encontra no coração humano a pressa em satisfazer desejos imediatos. O jovem descrito na cena não pondera, não reflete, não mede as consequências. Ele age movido pela impulsividade, como se o agora fosse tudo o que importa. Esse é o terreno perfeito para a queda, porque a sedução sempre oferece soluções rápidas, prazeres instantâneos e atalhos que parecem fáceis. A pressa é inimiga da sabedoria. Quem corre para atender um impulso não dá espaço para a consciência avaliar o perigo. Em vez de ouvir a instrução que já foi dada, o coração se entrega ao apelo do momento. É assim que escolhas passageiras se transformam em feridas permanentes. O pecado nunca exige paciência, ele exige pressa, porque sabe que, se houver tempo para reflexão, a máscara cai. Essa característica é atual e visível em tantas áreas da vida. Quantos não se perdem porque querem resultados imediatos, sem considerar o processo? Quantos não cedem porque buscam alívio rápido para a solidão, para a ansiedade, para a falta de propósito? A impulsividade abre portas que depois se tornam prisões. A sabedoria, em contraste, sempre nos chama à calma. Ela ensina a esperar, a refletir, a medir os passos. A pressa conduz ao erro. A paciência revela o caminho certo. Não é à toa que tantas vezes a Escritura nos aconselha a vigiar, a ponderar, a guardar o coração antes de agir. Essa parte da narrativa nos alerta que não é apenas a tentação que destrói, mas também a pressa com que respondemos a ela. O inimigo se aproveita da impulsividade. Por isso, a verdadeira proteção está em aprender a parar, respirar e ouvir a voz da sabedoria
antes de dar o próximo passo, a imagem do animal que vai ao abate. A cena chega ao clímax com uma metáfora marcante. O jovem que cede à sedução é comparado a um boi que segue tranquilo para o matadouro. Ele caminha sem perceber o que o espera, ignorando que cada passo o aproxima da sua própria destruição. A imagem é forte porque revela a ingenuidade e a falta de consciência de quem não ouve a sabedoria. Assim como o animal não entende o destino de sua caminhada, o insensato não enxerga o resultado de suas escolhas. Ele acredita estar indo em direção ao prazer, mas está sendo conduzido à morte. O contraste é doloroso. Aquilo que parecia vitória, conquista ou liberdade se revela uma sentença de ruína. Essa comparação também mostra como o pecado age em silêncio. A queda não acontece com alarde, mas com passos aparentemente comuns. Não há sinais claros de perigo. Não há avisos luminosos. A destruição se disfarça de caminho comum, até que a vítima já não tenha como voltar atrás. O alerta é claro. Sem discernimento, sem a luz da sabedoria, nos tornamos vulneráveis a caminhar rumo ao abismo sem sequer perceber. Essa metáfora não é apenas uma descrição antiga, mas um aviso para cada geração. Quem vive sem a palavra de Deus corre o risco de ser levado suavemente pela sedução até cair em ruína. A sutileza da descida. O texto mostra que ninguém cai de uma vez. A queda é sempre um processo, construído passo a passo, quase imperceptível. O jovem não se entrega imediatamente. Primeiro ele se aproxima, depois ouve. Em seguida se deixa encantar. E por fim, se entrega. A tentação trabalha com pequenas concessões, cada uma mais fácil de justificar que a anterior, até que a alma já esteja presa. Essa sutileza é perigosa porque cria a ilusão de controle. A pessoa acredita que pode parar quando quiser, que ainda não foi longe demais, que está apenas experimentando. Mas cada passo dado é como um degrau descendo em direção à ruína. Quando percebe, já não há forças para subir de volta. A descida é gradual, mas o fim é sempre abrupto. O pecado nunca exige tudo de uma vez. Ele pede pouco, mas esse pouco abre caminho para muito. O erro se instala em pequenas escolhas, em momentos aparentemente inofensivos, em gestos que parecem sem importância. Mas o acúmulo dessas concessões constrói uma estrada que conduz à destruição. Esse alerta nos mostra a importância de vigiar não apenas os grandes pecados, mas também os pequenos desvios. O jovem descrito no capítulo não caiu de repente. Ele foi descendo aos poucos até que não havia mais retorno. Essa é a armadilha da sutileza. O mal se disfarça de normalidade, e quando se percebe, já é tarde demais. O contraste entre a aparência e a realidade. O coração enganado pela tentação enxerga apenas a superfície. O convite da sedução parece liberdade, novidade, prazer imediato. Mas por trás dessa aparência está a realidade da prisão. O jovem acredita estar escolhendo alegria, mas na verdade está entrando em laços que o sufocarão. O que parecia vida se revela morte. O que parecia conquista se mostra perda. Esse contraste é central no capítulo. O discurso da sedução promete uma noite de prazer sem consequências, mas a narrativa revela o destino inevitável, a destruição da alma. O erro sempre se apresenta mascarado. Ele nunca mostra o preço na vitrine, apenas o brilho que atrai os olhos. O insensato sem sabedoria compra a promessa sem perguntar o custo. O texto nos alerta a não confiar nas aparências. Nem tudo o que brilha é ouro, nem todo convite é oportunidade. O mal veste roupas bonitas, mas esconde correntes. O pecado fala com voz suave, mas conduz à morte. Somente a sabedoria permite enxergar além da superfície e discernir o que se esconde por trás do encanto. Esse é o grande desafio: ver a realidade quando todos os sentidos clamam pela aparência. Por isso a palavra precisa estar gravada no coração. Ela é a lente que revela o engano e mostra a verdade. Quem se guia apenas pelos olhos será enganado. Quem se guia pela sabedoria enxerga além do disfarce.
O papel da memória espiritual. O texto insiste em um ponto essencial: escrever a instrução na tábua do coração e guardá-la como companheira próxima. Essa imagem mostra que a verdadeira proteção contra a tentação não vem de fora, mas da memória espiritual que já está dentro de nós. A sabedoria precisa estar tão presente que se torne resposta automática diante do perigo. É na hora da sedução que a lembrança da palavra faz diferença. Quando a voz do engano sussurra promessas doces, a mente iluminada pela instrução responde: isso é ilusão. Quando os olhos são atraídos pela aparência, o coração lembrado da verdade enxerga a prisão escondida. A memória espiritual funciona como um alarme interior que desperta antes que seja tarde. Sem essa lembrança gravada, a alma fica vulnerável. O jovem da narrativa se perde porque não traz consigo as palavras que poderiam frear seus passos. Ele não tinha dentro de si o que o ajudasse a discernir. A sabedoria não estava próxima, estava distante. Esse é o perigo de viver apenas com conhecimento superficial. Na hora da prova, a mente não encontra nada para se apoiar. Por isso, o chamado é para cultivar diariamente a memória espiritual. Ler, meditar, guardar, repetir. Cada palavra da sabedoria que desce ao coração se torna reserva de proteção para os momentos de fraqueza. Essa é a diferença entre cair e permanecer firme. Quem escreve a palavra na mente e no coração sempre terá luz, mesmo em meio à noite. O destino do insensato. A narrativa mostra o fim inevitável de quem cede à sedução. Ele segue como presa fácil, sem perceber que caminha para a morte. O texto descreve sua queda como a de um animal que entra no laço do caçador, sem consciência de que está indo em direção à destruição. A cena é trágica, porque o insensato acredita estar vivendo uma experiência de prazer, quando, na verdade, está construindo a sua própria ruína. O destino aqui não é apenas físico, mas também espiritual e moral. Ele perde a paz, destrói sua dignidade, rompe relacionamentos e, por fim, compromete sua alma. O prazer passageiro cobra um preço alto demais. A perda daquilo que é essencial e que não pode ser recuperado com facilidade. A armadilha não devolve a presa. O caminho da insensatez não oferece retorno fácil. Essa é a advertência mais séria. O pecado não avisa qual será o último passo. Ele convida suavemente, conduz pouco a pouco, e quando a pessoa desperta, já está presa em correntes invisíveis. A morte aqui não é apenas o fim da vida, mas a separação da sabedoria, a distância de Deus e a incapacidade de experimentar a verdadeira liberdade. O contraste fica claro. O justo guarda a palavra e encontra vida, enquanto o insensato rejeita a instrução e se perde na grandeza de sua loucura. O capítulo aponta esse destino não como uma fatalidade inevitável, mas como uma advertência para que ninguém precise segui-lo. O fim está descrito justamente para que possamos escolher outro caminho. O convite à vigilância. Depois de descrever o destino do insensato, o texto ergue um alerta para todos. A única forma de não cair na armadilha é viver em constante vigilância. A sabedoria não é algo que se recebe uma vez e pronto. Ela precisa ser cultivada todos os dias, guardada no coração como quem protege um tesouro. A vigilância é diária, porque a sedução também é diária. O convite é para não andar desatento, como o jovem que se deixou levar. Cada passo precisa ser medido, cada olhar precisa ser vigiado, cada palavra precisa ser filtrada. O perigo está nas pequenas concessões, nos momentos em que baixamos a guarda, nos espaços escuros onde a consciência adormece. É nesse terreno que a tentação ganha força. A vigilância aqui não significa viver em medo, mas em atenção. É a postura de quem sabe que a vida é feita de escolhas e que cada decisão pode aproximar ou afastar da sabedoria. É disciplina interior. É guardar o coração para que não seja enredado. É manter os olhos fixos na luz quando a noite tenta cercar. Esse convite também aponta para a responsabilidade pessoal. Ninguém pode vigiar por nós. O Pai dá a instrução, a sabedoria mostra o caminho, mas a decisão de permanecer atento cabe a cada um. É escolha diária,
constante, intransferível. Quem vigia, preserva a vida. Quem relaxa, abre portas para a queda. Assim, o capítulo chega perto do seu fim com uma chamada séria e prática. Não basta conhecer a verdade, é preciso estar acordado diante dela. A vigilância é a fronteira entre a vida protegida e a alma ferida. O segredo revelado. O capítulo termina revelando o grande segredo. A proteção da vida e da alma não vem da força humana, mas de manter a sabedoria gravada no coração. A sedução é real, a armadilha é sedutora e o perigo é constante. Mas aquele que guarda a palavra encontra luz em meio à escuridão. O contraste é claro. O jovem sem entendimento caminha para a morte, enquanto aquele que escreve a instrução nas tábuas do coração permanece em segurança. O segredo revelado não é um truque oculto, mas uma verdade simples e profunda. A fidelidade à sabedoria é a única defesa contra a destruição. O prazer proibido pode prometer alegria, mas só a palavra dá vida. A tentação pode parecer irresistível, mas só o discernimento impede a queda. A escuridão pode tentar envolver, mas só a luz da verdade dissipa as sombras. O chamado final é urgente. O texto não foi escrito apenas como advertência, mas como convite. Ele nos lembra que ainda há tempo de escolher, ainda há oportunidade de vigiar, ainda há chance de escrever a sabedoria no coração. O segredo que protege a vida e a alma é esse: não caminhar sozinho, não confiar na própria força, mas guardar a palavra como amiga íntima, como irmã inseparável, como guia permanente. Esse é o desfecho solene. Quem abraça a sabedoria vive. Quem a rejeita cai no abismo. A escolha é clara, o caminho está diante de cada um e o segredo está revelado. O capítulo 7 de Provérbios nos mostrou que a sedução age de forma calculada, escondida nas sombras, prometendo vida, mas entregando morte. Também revelou o segredo que protege a alma: guardar a sabedoria no coração como companheira inseparável. Esse é o único caminho para vencer as armadilhas que destroem por dentro e manter-se firme na luz da verdade. Que essa palavra seja lembrada e guardada como proteção diária, porque a tentação é constante, mas a sabedoria é mais forte. E se esta mensagem trouxe clareza ao seu coração, continue conosco na jornada pelos próximos capítulos de Provérbios. Há muito mais a ser descoberto sobre a vida que Deus deseja para cada um de nós.